Olá, alunos! Hoje nós vamos dar continuidade à disciplina de biossegurança. A gente estava falando então sobre os cuidados que a gente tem que ter em relação à biossegurança. Isso é de uma forma geral, mas a gente vai obviamente dar um enfoque aqui em ambientes de estética. Então a gente tem que observar basicamente 4 etapas que são higienização de ambiente, os produtos que a gente usa para limpeza, seja limpeza geral ou limpezas de locais específicos ou de partes específicas do seu salão ou da sua clínica, os processos de esterilização, porque a gente vai ver que tem uma diferença entre limpeza, sanitização e esterilização. São duas coisas que se complementam. E também os serviços, ou seja, a forma como a gente trabalha nessa limpeza para manter os cuidados então que a gente tem da biossegurança. Então falando primeiramente da limpeza que a gente tem que ter, daquela limpeza mais básica que a gente tem em relação ao próprio ambiente. Qual que é a primeira limpeza que a gente costuma fazer quando a gente chega num lugar, a gente olha e bate ali para aquele lugar e pensa, puxa, preciso limpar aqui, o que eu vou fazer primeiro? Normalmente a primeira coisa que a gente faz é catar uma vassoura, né? É o nosso reflexo natural. É normal a gente fazer isso e normalmente é isso que a gente faz primeiro, a gente vai fazer essa limpeza mais pesada, a gente vai limpar o chão ali. E mesmo para limpar o chão, que a gente pensa que é uma coisa que a gente não precisa ter tanto cuidado. Por quê? Porque a gente está pisando toda hora, né? Porque toda hora o pessoal está passando, está pisando. Então a gente tem na nossa cabeça que não vale muito a pena investir na limpeza do chão. Mas vamos pensar da seguinte maneira, o chão, a gente tem que ter um cuidado especial com ele, na forma com que a gente limpa. Porque dependendo do cuidado que a gente tem com o chão, a gente também vai acabar influenciando na sujeira que tem em outros locais. Por quê? O que normalmente a gente faz quando a gente vai varrer, ou algumas pessoas que não têm muita noção de biossegurança, fazem quando vão varrer o ambiente? Pegam a vassoura e começa, né? De um lado para o outro. Daquele jeito, e é um jeito que, se a gente for fazer na nossa casa, tudo bem, embora também não seja o mais correto. Mas esse jeito não é o melhor da gente limpar. Por quê? Porque no momento que eu faço esse movimento de vai para um lado, vai para o outro com a vassoura, eu não limpo efetivamente, na verdade eu só estou espalhando a sujeira. Né? Eu vou estar fazendo aquela poeira, aquelas sujidades que são muito leves, elas vão acabar se dispersando no ar e podem ir parar em outros locais que de repente eu já limpei, que já estão desinfetados, causando uma reinfecção naquele lugar. E aí eu vou estar espalhando micro-organismos que estejam no chão, eu posso estar levando para superfícies que estejam mais elevadas. Então o que eu tenho que fazer para limpar o chão de forma adequada? A gente diz que para a limpeza de chão, de acordo com a biossegurança, a gente tem que fazer uma varredura úmida. Ou seja, você não vai passando a vassoura como se estivesse passando o espanador, né? E cantando bem alegre. A gente vai pegar o quê? A gente vai pegar um pano, enrolar na vassoura, ou num rodo mesmo, pode ser, e você vai limpar passando aquele pano úmido no chão, sem precisar levantar, sem fazer nada demais. E sempre fazendo aquele movimento de levando sujeira para fora. Né? Você vai observar o teu ambiente e você vai ver aonde está a porta de saída e você vai começar a limpeza pelo outro lado. Porque a ideia é sempre levar a sujeira para fora do teu ambiente, para fora daquela superfície, para ela não ficar acumulada. Então você vai fazendo aquela varreção que a gente chama de varreção úmida. Você vai pôr ali o pano úmido no rodo ou na vassoura, ou dependendo, se você tiver o dinheiro para comprar, você pode comprar. Existe um equipamento que é uma vassoura, que ela é tipo um esfregão mesmo, ela já vem própria para você molhar ela e fazer essa varredura úmida. Ela já é uma vassoura própria para esse tipo de varreção. Então isso é muito importante. Aqui a gente tem a limpeza do chão. E claro, o chão, aí você pode usar o produto de limpeza que você achar mais conveniente. O ideal é que a gente use sempre a limpeza com sabão e também com desinfetantes. Porque como a gente já falou lá no micro-organismo,
Lembra que existem algumas bactérias que possuem uma estrutura chamada cápsula. E essa cápsula ela é imune à ação de detergentes, ou seja, o sabão não consegue eliminar essas bactérias. Por isso que a gente usa desinfetantes, né? Para que a gente consiga fazer uma eliminação mais efetiva dos micro-organismos. Então, outros cuidados agora que a gente tem que olhar em relação a nós, quando nós estamos fazendo um serviço ou quando nós estamos fazendo uma limpeza. É muito importante que o profissional não esteja portando nenhum tipo de adorno. O que seriam esses adornos? Joias. Joias, pulseiras, anéis, ou dependendo do tipo de serviço que você está fazendo, que não seja uma limpeza, mas que seja um procedimento em cima de um paciente, o ideal é que você também não esteja usando brincos ou aquele brinco de argola, né? Se for um brinco pequenininho até, digamos, é aceitável, mas aqueles brincos de argola ou aqueles brincos mais compridos, não é indicado você utilizar. Também como não é indicado você utilizar correntes, né? E outros tipos de objetos que possam eventualmente estar carregando impurezas que possam vir a tocar no paciente e você acabar passando micro-organismos para este paciente, para o corpo desse paciente ou para o local que você está realizando a limpeza. Outro detalhe muito importante, principalmente quando a gente fala do profissional feminino, é manter os cabelos devidamente presos. Isso é uma coisa que na maioria dos profissionais já é costumeiro fazer. Até porque muitas vezes o profissional de estética ele tem que trabalhar inclinado sobre o paciente. E dessa maneira o cabelo acaba caindo e sendo incômodo para o profissional na hora do trabalho. Mas mesmo aquelas pessoas que têm o cabelo não tão comprido, que é mais curtinho, tipo um Chanel, alguma coisa assim, é interessante que se prenda o cabelo ou use um arco. Para quê? Para que não fique, não é só a questão do cabelo te atrapalhar durante o procedimento, mas também para que não caia fios de cabelo durante o teu serviço no corpo do paciente, porque esse corpo ele, não é indicado que ele receba qualquer tipo de fonte de contaminação possível. Né? O cabelo, como a gente já falou na aula anterior, o cabelo pode ser um vetor de micro-organismos. Né? Por quê? Porque o fio de cabelo ele pode carregar micro-organismos para um outro corpo e causar uma infecção. Então não é indicado que a gente trabalhe com cabelo solto. Para isso, né, além do cabelo preso, é interessante que se utilizem máscaras. Nós vamos ver, máscaras não, toucas, né? A máscara ela é para fazer para tampar parte do rosto, mas que se utilizem toucas descartáveis ou não. Como a gente vai ver mais para frente, a gente vai falar disso. E para os profissionais masculinos, é importante a barba sempre bem feita, bem aparada e também, né, limpa, porque infelizmente não é o caso, não acredito que seja o caso dos profissionais de estética do sexo masculino, mas muitos homens esquecem que a barba é como o cabelo e precisa de higienização, de shampoo e às vezes, né, dependendo da barba, é até bom passar um condicionador porque a barba acaba ficando mais macia e mais fácil de ser cuidada. Outro cuidado que a gente tem que ter, né, é a questão do uso, como a gente já falou, do uso de equipamentos de proteção individual. A gente vai falar deles com mais detalhe em breve, mas são basicamente luvas descartáveis, o avental ou o jaleco, a máscara, óculos e touca. Para o profissional de estética, esses são os EPIs que a gente usa em diversas situações. As desinfecções, que são os processos que a gente faz de limpezas de superfícies, seja de móveis, de chão e de ambiente, elas têm que ter uma rotina. Você não faz só quando dá na telha, ou só quando a aparência do local está ruim. Você tem que ter uma periodicidade, ou seja, essa limpeza ela tem que ser feita de tempos em tempos, ou conforme a necessidade de cada local, ou de cada utensílio. Por exemplo, a maca, onde o paciente ou o cliente se deita, a limpeza dela deve ser feita quando? Antes do paciente deitar e depois que ele sai.
Então ali você tem uma regra, né? Certos equipamentos você tem uma regra de limpeza, enquanto outros locais você escolhe o período com qual você, ou a frequência com a qual você vai fazer a limpeza, como por exemplo, limpeza de chão. Né? A limpeza de chão você não precisa fazer toda hora que alguém pisa no chão, porque senão, obviamente, ninguém nunca ia parar de limpar. Você vai fazer quando? Ou de acordo com o intervalo de tempo, ou de acordo com a necessidade. Por exemplo, num dia muito seco, você não tem que ficar limpando o chão toda hora, porque normalmente num dia seco o chão fica mais limpo. Agora, quando está chovendo, né, dependendo da cidade que você mora, chove todo dia, todos os dias. Aí, nesse caso, você provavelmente vai ter que fazer mais limpeza nesse chão. Por quê? Porque as pessoas vão entrar com os pés molhados no local, por mais que tenha local para secar o pé. Vai ainda conter muita umidade e vai carregar mais sujeira, e o chão vai ficar mais sujo e vai necessitar de mais limpezas. Então, a periodicidade ela vai ser determinada de acordo com a situação do ambiente ou de acordo com a natureza do equipamento. A natureza do equipamento eu quero dizer o quê? Como eu dei no exemplo da maca. De acordo com a necessidade. O cliente vai lá deitar, você tem que limpar antes e tem que limpar depois também, né? E alguns equipamentos também exigem esse tipo de cuidado periódico. A gente tem que também fazer, de tempos em tempos, a detetização do local. Isso é bastante importante. A detetização é o quê? Você contacta uma empresa especializada para fazer esse serviço, essa empresa vai lá e o que ela vai fazer? Ela vai espalhar ou armadilhas ou também vai colocar veneno em alguns pontos do seu ambiente lá, da sua clínica. A finalidade da detetização é qual? Eliminar insetos e roedores. Esses insetos são normalmente as baratas, que são as principais fontes de contaminação de doenças, mas também para evitar a entrada de outros insetos, como as formigas. Formigas, elas andam por tudo e elas podem estar levando também infecção, justamente por elas andarem no chão contaminado. Então agora a gente vai fazer uma pequena pausa e em seguida a gente vai falar especificamente das desinfecções.